abrir em João 14, 26. E logo depois vou orar aqui, tá? João 14, 26. Já deixa engatilhado do Romanos também, tá bom? Vou orar aqui. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, papai, pela tua presença. Mais um dia nós estamos aqui. Senhor, tenha misericórdia, pai, e usa aqui a minha boca, pai, toma o meu lugar. Senhor, nós sabemos que nós não fazemos nada, não falamos nada, mas é o Senhor, pai. Não deixa faltar, não deixa sobrar também aquilo que o Senhor tem para nos falar, Deus, aquilo que o Senhor tem para nos orientar. Deus, livra e nos guarda de todo ladrão da palavra em nome de Jesus. Fortalece a nossa mente, o nosso entendimento para absorver, Deus, o que vai ser meditado aqui, o que vai ser falado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no João 14, 26, muito conhecido, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Consegue pôr Romanos lá? Tá no jeito aí? No Romanos 8, 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda, você deixa aí, tá bom? Ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Pode voltar no 26 aqui de Romanos. Irmãos, o que nós precisamos, o que eu preciso entender, o que você precisa entender, é que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. E vai nos mostrar todas as coisas, vai nos ensinar, vai fazer nós lembrarmos de tudo aquilo da palavra de Deus, tudo aquilo que Jesus disse. Então, em tudo, eu preciso depender do Espírito Santo. Em tudo, você precisa depender do Espírito Santo. Há situações que nós achamos, imaginamos que com a nossa força, com o nosso braço a gente vai vencer. Não vá nessa ideia. Por quê? Pode parecer que é uma coisa natural. E às vezes até é uma coisa natural. Só que eu e você participamos de um mundo sobrenatural. Nós enxergamos. Por quê? Porque a palavra nos dá a visão do mundo sobrenatural. A palavra nos dá a direção do mundo sobrenatural. Agora, eu entendo que eu preciso aprender com o Espírito Santo. Ele vai me ensinar todas as coisas. Ele vai me ensinar, vai me fazer lembrar tudo. Eu vou aprender com ele. Só que tem coisa, irmãos, que eu não quero aprender com ele. Eu acho que eu já aprendi. Mas eu estou no mundo espiritual e é essa que faz a diferença na nossa vida. Por quê? Porque em situações simples, nós não sabemos que aquela situação simples parece simples. Parece que eu estou levando aquele negócio bem. Tem uma situação espiritual ali. Porque eu e você somos espirituais. Às vezes as pessoas aí fora, elas não sabem mas por que está acontecendo isso na minha vida? Por que aconteceu isso na minha vida? Aí ela fala assim, ela fica pensando, né? Algumas pessoas até vão levando e tem uma certa noção. Mas olha só, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O que você acha que é fraqueza? O
que ele ajuda as nossas fraquezas. Não precisa falar a sua, que eu não vou falar a minha, tá bom? Você vai guardar para você, eu vou guardar para mim. Mas o que você acha que é fraqueza? O que você acha que é uma fraqueza sua? Pode falar. Alimentação. Alimentação. Não, limitação. Limitação. Limitação é uma fraqueza. O que você acha, Flor, que é uma fraqueza? Uma fraqueza. Fala assim, isso eu acho que é uma fraqueza. Você acha? O que você acha isso ali, enquanto Florisvaldo pensa? Que é uma fraqueza. Fala, isso aqui é uma fraqueza. Uma fraqueza. É. Que você muitas vezes tem o hábito de fazer algo quando você vivia antes de conhecer a Deus. Aleluia! Tá ligada, a mulher tá. Eu pensei que tava dormindo. Fala aí, Florisvaldo. Isso, estamos no caminho. A cara do pastor. Vai, Florisvaldo. Rapaz, o que seria uma fraqueza pra É. mim? Daqui a pouco você vai lembrar. Se vocês não lembrarem, daqui a pouco vai entrar outro versículo aqui, a gente vai saber logo. Fala aí, Pedro Henrique, fala aí. O que você acha que é uma fraqueza? Uma tentação. Mas seja mais aprimorado, ajusta mais próximo do que você acha. Tá isso, é nisso aí também. O que você acha, Eugênia? Que é uma fraqueza. É tipo um vício, digamos assim. Eu, por exemplo, gosto muito de ver vídeos, novelas, essas coisas. E eu tento, mas sempre caio nessa fraqueza de estar voltando de novo. E acho que isso é uma fraqueza. Isso aí. E aí, Flor? Olha, Daniel, tem várias, mas não vou falar de mim. Estava até com o jovem. Né? Não, só fala uma, não precisa falar várias não, só uma. Fala assim, bebida, né? Não para com a bebida, falando para ele hoje que ele tinha que começar a diminuir para ver se ele parar. Não, não, vamos falar dos crentes, não de nós. Não precisa ser eu e você exatamente, mas dos crentes. Lá fora a pessoa ainda não tem, né, precisa... Relacionamento pessoal, acho que é uma fraqueza, né? Isso. Olha só. Faz parte. Mas o que eu preciso entender? O que ele está falando aqui? Ó, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. A limitação é uma fraqueza. Mas se nós treinarmos, nós vamos vencer essa limitação. Vai chegar uma hora. Agora, ele está intercedendo, ele está ajudando a minha fraqueza. Porque essa fraqueza pode me levar para as trevas. Presta só. Quem ouviu a oração lá de manhã, acho que entendeu um pouco, alguma coisa. Olha só. Eu oro pelo pastor. O pastor ora por mim. Eu oro pelo Pedro, oro pela Sueli, a Sueli ora por mim, ora pela Eugênia. Nós estamos intercedendo uns pelos outros. Deus abençoa, tal. E Deus está ouvindo. Até agora os médicos, eles falam que fizeram experiência lá com pessoas que estavam com problema de saúde e um grupo de pessoas recebia a oração. E outro grupo não estava recebendo oração. E aquele que estava recebendo a oração não sabia o que acontecia, mas mudava lá alguma coisa. Mas aqui é o Espírito Santo que está intercedendo pela minha e a sua fraqueza. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. Quem é o Espírito Santo? É Deus. É o Espírito de Deus, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está intercedendo, por quê? Porque vai além daquilo que eu estou achando que é. Vai mais além. A Sueli falou, uma coisa que a gente fazia no mundo,
Eugênia, uma coisa, estou assistindo um vídeo lá que não... E, puxa vida, e daqui a pouco não presta aquilo, e daqui a pouco eu vou lá de novo. E tem situações mais sérias. Então o que ele está falando aqui? Que eu preciso dessa intercessão. Lembra quando Jesus falou assim: ô Pedro, o diabo pediu para se andar com você, mas eu estava orando por você. Era uma coisa sobrenatural. É uma coisa que eu preciso tomar cuidado. Ele intercede e ajuda as nossas fraquezas. Eu preciso conhecer a minha fraqueza. Eu conheço a minha. Nós precisamos conhecer. Porque às vezes a gente fala assim: eu estou orando todo dia. Eu estou jejuando. Irmão, conhece a sua fraqueza. O Espírito Santo tem que ajudar. Não é o irmão que está ajudando. É o Espírito Santo que ajuda as nossas fraquezas. Presta atenção. O irmão vai nos ajudar. Mas aqui ele está indo mais profundo. É algo que pode me levar. Eu aqui estou pregando para o inferno. Por causa dessa fraqueza. Por causa dessa situação. Então eu preciso entender que dentro de mim... Já viu? Muitas vezes você vê uma situação que você vai treinando aquilo. Você vai treinando, as coisas vão acontecendo. Aí eu penso que essa fraqueza é uma coisa grande. É uma coisa gigantesca. E às vezes não é uma coisa grande. É uma coisa pequena. Você quer ver? Abre aí em Gálatas 5,16. Eu vou abrir no celular aqui, porque aí tem duas versões. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Tá bom? No 16 fala assim. Ó. Vou esperar você abrir. Ó, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscências da carne. Porque a carne cobiça, né? Luta, cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora vamos lá. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora a parte boa. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os quais são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Irmão, presta atenção. O que ele está falando para mim e para você? Que eu ajudo a sua fraqueza.
Aí nós vamos olhar para nós, não, mas eu não tô cobiçando nada não. Eu não tô não. Mas aí às vezes o que acontece comigo e com você? Mas, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, impureza, lascívia, lascívia é devassidão, obsceno, falta de moderação, sensualidade, em sentido mais amplo, deboche, e assim vai, por causa da lascívia, né? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Irmãos, aqui não está falando que tem um matador aqui. Está falando que tem um feiticeiro. Está falando também que tem porfia, fica ali pelejando e brigando e pelejando. Para com isso. Tem hora que no trânsito, você tem que largar para lá, me deixa para lá. Não, eu vou brigar, que tem razão, eu tenho razão, você tem razão. Ou o que aconteceu? Eu não sei que aconteceu uma batida ali, né? Quem está errado vai pagar. Mas a gente fica porfiando. Fica porfiando no trânsito. Não, mas você estava errado. Fulano, Não, porfia. É isso. É debate. Aí eu não reconheço qual é a minha fraqueza. Aí daqui a pouco eu vou lá e caio de novo na minha fraqueza. Aí ele falou o que aqui? O que ele falou? No final do versículo 21, vos disse que os quais cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu não matei ninguém, mas eu só estou porfiando lá no trânsito. Eu estou só porfiando, estou brigando com o cara que me fechou. Ou eu fechei ele porque eu achei que eu tinha razão e era a minha vez e era a vez dele. E aí pronto, porfiei. Fiquei porfiando. Estava certo, estava... Não. Aí tem outra aqui. Peleja, dissensão. Irmãos, eu não vou estudar cada uma dessas aqui. Mas eu preciso entender que o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. Eu quero que você entenda isso, que eu entenda isso. E eu preciso reconhecer aonde estão as minhas fraquezas. Porque quando eu reconheço, é mais fácil de a gente lidar. Olha só, houve uma época, aleluia, eu sempre fiquei na mesa. Então, eu não conseguia cantar no tom de ninguém. Não consigo manter um tom, alguma coisa. Mas se eu ouvisse alguém fora do tom, eu sabia na hora. Irmãos, às vezes para você falar para a pessoa, fulano, você está fora do tom, né? Tinha um monte de gente, você está fora do tom. A pessoa não entendia que estava fora do tom, que cantava fora, achava que estava fazendo oitava, acima, abaixo, mas não entendia. Eu preciso entender que dentro de mim tem uma fraqueza e o Espírito Santo vai me ajudar nessas fraquezas. Inveja, bebedice, glutonaria. Eu vou na versão... Então, tem coisa... Ele está falando aqui até de comer. Glutonaria. Estou comendo demais, igual um desesperado. Pode matar. A gente pode morrer por causa disso. Mas não pode comer tal coisa. Não come então. É glutonaria. Vai te matar, vai me matar. Aí ele fala assim... 21. Eu vou colocar aqui nessa versão aqui, que é mais... as invejas, bebedices, as farras e outras coisas... Eu estou na outra versão aqui, tá? O versículo 21. Coisas parecidas com essa, repito, que já disse que já fazem essas coisas, não receberão o reino de Deus. No versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, que é a lascívia lá, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos
acessos de raiva, fica nervosinho, qualquer coisa fica nervosinho. A ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, bebedeira, farra, outras coisas parecidas com essa. Repito, que já disse que os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Irmãos, o que eu preciso entender? O que ele tem para mim e para você? Jesus falou assim, ó, no João 15:1, ele fala lá, ó, eu sou a videira, vós as varas, o meu pai é agricultor. Se você estiver em mim, você vai dar fruto. Sem mim, nada podeis fazer. O que ele está querendo que eu dê fruto? Irmão, ele está querendo que eu compre uma van 2024, zerinha. Irmão, é de Deus, mas não é esse o fruto. É esse o fruto. Eu chegar lá no... Eu estou falando do trânsito aqui, estou falando de comer, que são coisas simples. Mas eu sei e você sabe qual é a sua fraqueza, eu sei qual é a minha. E eu preciso dar fruto nessa fraqueza, deixar o Espírito Santo interceder. Porque não é uma coisa que eu... Por exemplo, se eu ficar porfiando no trânsito e o cara lá do outro lado tem uma arma, o diabo aproveitou daquela situação, ele só quer uma brecha para matar a minha e a sua vida. Aí aqui ele fala aqui do glutonaria, come demais. Às vezes não é que come demais. Às vezes tem coisa que não é para mim comer. Você comer. Irmão, se eu comer camarão, já começa a empolar na hora. Eu já fiz o teste já. Olha, Deus me livre. Dá uma dor terrível na minha barriga. Eu começo a embrulhar ali. E quando eu coço assim, já levanto uns calombos. Já tentei. Comi num lugar fora. A gente comprou, a Sueli fez limpinho, bonitinho, abençoado, não faz mal. Eu ponhei só uma pontinha na boca, a Sossô comeu, foi que nem uma maravilha. Nem fez mal. Eu fiz, fez mal pra mim. Não como. Mas tem coisa que não vai dar reação no meu estômago para me avisar que é ruim. Vai dar reação no meu espírito para me avisar e mudar a conduta. Às vezes não é para mim comer, então eu não como mais, eu já sei. Se tiver algum lugar que alguém tenha, eu não vou comer. Porque eu já sei que faz mal. Aí eu preciso conhecer o que é a minha fraqueza. Para que eu deixe o Espírito Santo interceder, para que eu mude a rota e o caminho. Por quê? Porque está falando aqui, não vou herdar o reino de Deus. Aí ele fala assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança é domínio próprio. 22. Ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, inimizades, peraí. Mas o Espírito de Deus produz, a versão mais nova aqui, né? Mas o Espírito de Deus produz amor, obrigado. A alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, delicadeza, Senhor da glória. Meu irmão, essa eu posso falar. Mas a gente tem hora que a gente tem ocasiões que precisa eu ser firme. Mas tem ocasião que eu preciso ser delicado. Aí você vai falar, você não é delicado, você é bruto. Eu sou bruto. Mas o fruto vai produzir, mas eu tenho que reconhecer que tem ali uma fraqueza e ele vai interceder. Está falando que o Espírito Santo vai interceder, porque é algo que é fraqueza. Aí eu acho que estou arrebentando. Não, falei pronto. Comigo não tem essa não. Precisava ouvir, ouviu mesmo. Não, produz aqui, ó, delicadeza, bondade, fidelidade. Vamos para a parte prática? Gênesis 39, versículo 7. Olha só. O que é Gênesis? Eu vou pular alguns aqui. Ó, põe antes do Gênesis, abre Gênesis aí, põe o 1 Pedro 5,7 aí, Pedro, por favor. Ó, o Pedro colocou o 1 Pedro 5,7, eu vou ler aqui, ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Deixa em Gênesis aí, tá?
Você que abriu em Gênesis, deixa em Gênesis 39. Ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que essas mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmão, o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, quem possa tragar. Sede sóbrios. Mas eu não bebo, eu não estou encachaçado, não estou cheio de pinga. Não, eu não estou prestando atenção que em mim tem uma fraqueza. E o que ele falou no começo? Que a carne se opõe contra o espírito. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Para nada presta. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Não serve. Vai se opor ao espírito. Aí a gente tem a nossa carne. E tem lá o Satanás que vai colocar a oferta. Aí eu preciso deixar o Espírito Santo interceder. Veja só. O que ele faz? Anda ao derredor, bramando quem possa tragar. Olha só. Vamos lá no 39, versículo 7, para nós, rapidinho aqui. Ó, no 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele, presta atenção, porém ele recusou, e ela disse... Porém ele recusou e disse à mulher do Senhor: eis que meu senhor não sabes do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele está honrando a Deus. Por que eu ia fazer esse mal? Aí ele, domínio próprio. Entrou lá o domínio próprio. Irmãos, presta atenção. E aconteceu, versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que um certo dia veio à casa para fazer o serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela pegou sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão e fugira para fora, chamou os homens. Aqui você sabe a história. Irmão, eu preciso entender? Que o diabo não vai parar de jogar a tentação. A gente sabe que, né, 1 Coríntios 10:13, não vem tentação senão humano, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará a porta de escape. Então eu vou ter a porta de escape, mas a tentação é humana. O que ela ficou fazendo? E aconteceu que, falando ela a cada dia, todo dia ela ia lá: ô José, vamos lá no quarto. Ô José, vamos lá. Ele não deu ouvido. Mas chegou um momento que não tinha ninguém. O que você acha que passou na cabeça de José? Todo dia. Provavelmente não era uma mulher feia. Vamos falar nessa situação. Aí eu olho para a minha fraqueza, você olha para a sua fraqueza. Provavelmente, se é alimentação, você fala: não, era vamos falar pão. Não era um pão. Era um pão super mega pão. Era não sei o que. Irmão, o que ela ficava fazendo? Todo dia. Todo dia. Chegou uma hora que ela pegou ele um momento sozinho. O que ele fez? Saiu correndo, não briga com a sua carne. Não vai tentar bater de frente com a sua carne. Eu não vou tentar bater de frente com a minha carne. Eu vou fugir, mudar a conduta. O que ele falou? Se o teu olho te escandaliza, arranca fora. E muitas vezes nós levamos sempre para essa situação aqui. De adultério, de
pecado nesse sentido. E às vezes não é isso. Às vezes é uma alimentação, às vezes é alguma outra coisa, que nem eu falei, porfiar no trânsito, ficar brigando lá no trânsito, ficar enchendo a paciência e ouvindo e falando também, tendo razão e não tendo, pode ser isso também. Então o que ele precisa fazer? Não ficou, não. Ó, saiu fora, correu, tem que correr. Por que tem que correr? Você vai querer brigar com a sua carne? Brigar que eu falo não, eu vou vencer agora. Não, eu vou falar gentil. Não, saiu correndo. Saiu porque ela estava todo dia falando. Todo dia ela estava ali. E existem situações que o inimigo vai ficar todo dia ali pelejando comigo e com você. Irmãos, mas o que eu preciso entender? Ele está intercedendo por você. Aleluia, o fruto vai chegar em nome de Jesus. Amém. Eu preciso entender que eu não estou sozinho. Eu preciso entender, mas eu perdi a batalha ontem, mas ele vai me dar força e eu vou vencer em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Às vezes, a gente acha, até viver uma situação, até passar próximo de uma situação, você acha que a sua carne está no seu domínio. Está no seu domínio se eu tiver no Espírito. E aí o Espírito Santo vai nos dar domínio próprio. O fruto vai acontecer. Mas aí eu vou entender que saiu do meu domínio e entrou no domínio dele, porque ele está intercedendo por mim e por você. Olha só. No Josué 7:20. Josué, põe para frente aí. Josué 7:20. Eu vou por aqui, senão vai demorar para eu achar aqui. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei. Não era aqui a mulher do Potifar. Era uma capa babilônica. Era uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. E a prata debaixo dela. O 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. Eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Irmão, o que gerou para esse homem? Morte. O que o diabo quer fazer comigo e com você? Nos matar. Nos matar fisicamente e nos matar espiritualmente. Primeiro ele quer matar espiritualmente, porque quer cortar a conexão com Deus. E depois fisicamente. Não foi uma mulher que ele estava cobiçando, no caso dos homens, né? Não foi. Foi uma capa babilônica. O que eu preciso entender? Que o fruto vai chegar, mas eu preciso estar conectado. E eu preciso entender que ele está intercedendo por mim e por você. Você pode ver que no Velho Testamento aconteceu coisas que não acontecem no dia de hoje. Mas desde lá, Deus vem tratando o povo de uma maneira para que nós estivéssemos ligados a Ele, conectados, porque assim eu vou dar fruto, e o Espírito Santo quer me dar fruto, quer me ensinar todas as coisas. Mas eu acho que se eu ver uma capa babilônica, se eu ver uma mala cheia de dinheiro aqui, eu não vou pegar. Mas muitas vezes se desafiar alguma coisa, quero ver se você faz isso. Aí a gente já estufa logo o peito. Não, eu consigo. Não vai na do diabo, não. O que aconteceu com ele? Olha só. No versículo 6,17, põe aí, Pedro, 6,17, Josué. Tá aí, eu anotei. Porém a cidade será anátema, amaldiçoada ao Senhor, anátema, amaldiçoada ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, e ela e todos os que com ela estiverem, e Acã
em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Versículo 18. Tão somente guardai-vos da anátema. Isso que eu queria falar. Guardai-vos da anátema, para que não vos metais em anátema. Não fique amaldiçoado, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis, fica escuro. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos metais de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. As outras coisas não era para pegar. Deus mandou e falou que era anátema, era amaldiçoado. E aquele que pegasse ia ser amaldiçoado. E o arraial ia ser amaldiçoado. Por isso que perderam a batalha lá para Ai. Irmão, o que nós precisamos entender? Que Deus deu uma ordem, uma direção, para que não se fizesse aquilo. Mas foi lá e fez. Qual foi a consequência? Morte. O que eu preciso entender? Que aquele momento, aquele segundinho, muitas vezes, custa a nossa alma. Puxa vida, mas é só um pedacinho, não vai fazer mal nenhum. Não tem problema. Vai custar a minha alma. Por quê? Porque eu estou deixando a carne controlar. Deixa ele interceder por você. Deixa ele te mostrar que você tem uma fraqueza, que eu tenho uma fraqueza. A palavra de Deus fala que não é um só um justo. Não é um só justo. Não só justo na terra. Eu preciso entender. Deus vai me usar, vai me capacitar, vai acontecer coisa pela minha vida, vai coisa tremenda. Mas se eu não tomar cuidado e entender que tem uma fraqueza, Você quer ver como é que tem uma fraqueza? E ela não acontece quando a gente imagina? Põe lá no Juízes. Coloca lá no 13, acho que está no 1. Põe no 3 aí. No 3. 13, 1. E o anjo do Senhor apareceu à mulher, e esse dizia que agora é estéril e nunca... No 4, vai, 4. Presta atenção. Aqui, do 4 até o 5, depois a gente pula lá pro 14 e tá acabando. Agora, pois, o que acontece? O povo de Israel está sofrendo. Certo? O povo de Israel está sofrendo. Aí Deus vai lá no Manoá. É Manoá? É. Vai lá e fala assim, fala para a mulher dele, você vai ter um filho. Tal. Aí fala para ele assim, você vai se privar de algumas coisas. Porque esse menino vai ser nazireu. Vai ser nazireu consagrado a Deus. Não come bebida forte, não come coisa imunda. Eles tornaram Manoá. E a sua mulher era estéril. O anjo do Senhor apareceu aí, versículo 4, né? Agora, pois, guarda de que bebas vinho ou bebida forte, nem coisa alguma, nem coma coisas imundas. Irmão, presta atenção. Ele não está mandando ele fazer coisas grandes. Ele está mandando, a partir de agora, você vai gerar um menino que é nazireu. Ele é consagrado ao Senhor. Você vai mudar a sua conduta. Não bebe bebida forte, não come coisa imunda. Ele vai ser consagrado. Certo? Consagrado. Deus deu a direção. Aí depois aparece lá para a mulher. Depois aparece para o homem. Fala, vai fazer assim, assim. Igual eu falei para a mulher, você vai ter que fazer. Irmãos, ele não estava falando para ele fazer coisa difícil. Fala, não vai comer isso, coisa imunda. Aí, ele cresce. Ele cresceu. A direção era ele se manter assim. Aí eu penso que vai surgir uma coisa catastrófica, uma coisa grande. E não, irmão, vigia. O que eu preciso deixar? O Espírito Santo me mostrar se isso é a sua fraqueza. Por quê? Porque o propósito do Sansão
era salvar o povo de Israel. E o que o diabo quer fazer comigo e com você? Tirar eu e você do nosso propósito. E às vezes é porque eu me alimento de maneira que não é para alimentar. Eu como, vou ingerir coisa que não é para ingerir. Às vezes é pela televisão. Não é, então se abstenha daquilo. Se abstenha, porque você é nazireu. Aí veja só, no 14, versículo 8 diz assim: e depois de alguns dias, 14:8, e depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto. Então, presta atenção, vou ler o 6 aqui, porque faz todo sentido aqui, ó. Então, põe no 6 aí, Pedro, por favor. Versículo 6. 14:6, isso. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e tão possessamente que foi e fendeu de alto a baixo, com que fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem o seu pai nem a sua mãe deu a saber que tinha feito. Presta atenção. Veio um leão lá, ele pegou o leão, despedaçou com o leão. Aí, desceu e falou aquela mulher, agradou-lhe os olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou a ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel. E tomou-os nas mãos e foi-se andando e comendo dele. E foi-se ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhes dele. E comeram, porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Aí depois, lá na frente, eles amarram, aí ele vai estar envolvido com a Dalila, e aí é preso, cego. Mas a zica, o problema aconteceu aqui. Ele apartou do caminho, foi lá, viu o leão que estava morto. Ele não podia comer coisa imunda. Daí pra cá, a vida dele desmoronou. Porque ele era nazireu. Irmãos, o que eu preciso entender? Deixa ele te ensinar todas as coisas. Ele vai me ensinar todas as coisas. Se ele estava nessa condição aqui, ele sabia que ele ia passar lá, ia dar vontade dele ir lá, ver o leão e não sei o que, pegou o leão e ainda deu pro pai. E por que a gente sabe que é problema? Porque eles não contou pro pai, não falou: pai, ó, eu peguei esse favo de mel aqui do leão morto, da coisa imunda, do corpo do leão, da coisa imunda. Não podia pegar, peguei. Aí depois depois bagunça toda aqui a situação na vida dele. Por quê? Porque ele era nazireu. Ele não podia comer aquilo. Não podia. O que ele ficava fazendo também? Ficando lá na vinha. E mais acima você vê que foi uma situação aqui da mulher que agradou os olhos dele, depois casa com ela aqui. Irmãos, o que eu preciso fazer? Deixar o Espírito Santo me ensinar. Olha, às vezes a gente tem experiência e Deus nos dá experiência para que nós possamos ver o quanto nós somos frágeis e o quanto nós entendemos que se Ele soltar da nossa mão, mas aí você fala o quanto eu sou frágil, mas aí você olha assim: eu saí correndo, eu tive o domínio próprio e o fruto do Espírito aconteceu. O que aconteceu? O que o José teve que fazer? Sair correndo. O diabo fica dia e noite ali colocando coisa que não é para eu fazer, que não é para você fazer. Tem coisa que você vai tirar de letra. E vai bem.
Vai surgir. Vai surgir, claro que vai surgir. É coisa, estamos no mundo, não tereis aflições. Em mim tenhais paz, não é? Vai surgir, não tem jeito não. Mas aí você vai tirar de letra. Mas eu preciso enxergar onde está a minha fraqueza. E quem vai mostrar? O Espírito Santo, porque ele vai interceder por nós. Aleluia. O que ele vai fazer? Vai me conduzir. Olha só. Então, foi conduzido, só aqui, não precisa abrir não, só acompanha aqui, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Quem leva é o Espírito Santo muitas vezes. Versículo 2. Aleluia, está acabando. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 3. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que eu preciso entender? Não, só isso, ó. O que eu preciso entender? Deixa o Espírito Santo te conduzir. Eu preciso deixar o Espírito Santo me conduzir. Você fala assim: Jesus, se não fosse o Senhor, eu tinha me melecado, pegado o favo do leão e me melecado com a sujeira lá, com o leão morto lá. Era coisa imunda, não podia. A capa babilônica era bonita, mas era imunda, era amaldiçoado. A mulher do Potifar ficava lá todo dia, mas não podia fazer aquilo. O fruto do Espírito vai se manifestar. Deixa ele te mostrar qual é a sua fraqueza. Eu preciso entender que há dentro de mim fraqueza. Quem está intercedendo é o Espírito Santo. Deus falou assim: não, ó, quem intercede por nós é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Aí ele vai falar lá em Coríntios, lá que ele prescuta, vai lá no íntimo de Deus e traz as coisas para nós. Deixa ele te conduzir. Não é a hora de transformar a pedra em pão. Eu posso até, o que ele está falando assim, ó? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que ele está falando? Você pode ficar sem comer pão, mas você não pode ficar sem a palavra. Por quê? Porque sem a palavra eu posso entrar na onda do diabo e transformar a pedra em pão na hora que não é para transformar. Ele não multiplicou o pão lá, para o povo lá, depois? Multiplicou. Mas aqui não era a hora de transformar a pedra em pão. Tinha que deixar o Espírito conduzir. Eu preciso deixar o Espírito Santo me conduzir. Por quê? Porque o diabo anda de redor, bramando quem possa tragar. Aí a gente vê que o fruto, a carne tem um monte de... As obras da carne é um monte de coisa, tudo maluca. E a carne vai lutar. Por que fala? Um cobiça contra o outro. A carne tem força. A minha carne tem força para cobiçar contra o espírito. O meu espírito tem força para dominar a minha carne. Quem dá o resultado é eu e você. Amém. Deixa ele conduzir. Porque, irmãos, às vezes a gente prega aqui, mas a gente sabe que a vida é um desafio. E a gente fica até meio preocupado para não pregar e ser condenado por aquilo que sai da sua própria boca, da minha própria boca. Por quê? Porque você olha assim, você fala assim: Jesus, foi o Senhor que manifestou e o fruto aconteceu. O fruto gerou ali. O Senhor me ensinou. E Deus fala: não, mas como é que pode? Aí você pensa que porque você está orando, você está com a super força. Não, mas aí você fala assim: olha só, o fruto do Espírito aconteceu. Ele está intercedendo por mim, está me ensinando e está te ensinando. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de